Pela apresentação. Então, eu sou o André e hoje a gente vai aproveitar para falar um pouquinho mais sobre a história de navegação autônoma, veículos autônomos, mais focado em percepção mesmo, né? Porque é uma área muito ampla, mas mas a nossa expertise no LRM, né? Que aliás é um laboratório aqui do ICMC, eu convido vocês depois a conhecerem, falar com o professor Osório, com o professor Dennis Wolff. Mas a nossa expertise está em percepção, e se fosse falar de todas as áreas da navegação autônoma, acho que ia tomar mais do que uma palestra, né? Bom, então vamos começar pelos tópicos abordados, né? Eu tentei separar em 3 grandes tópicos, um que é uma introdução básica, para dar um contexto, explicar mais ou menos o que foi feito, alguns trabalhos realizados, né, no próprio laboratório mesmo, e uma coisa ou outra de outros projetos, e, por fim, uma breve discussão sobre esse tema, né, de filosofia, ética e veículos autônomos. É uma parte bem abstrata, acho que assim, a robótica tem que evoluir muito para essa parte de ética e filosofia, da qual a gente vai tratar ainda ter uma grande relevância, mas é bom sempre ir abordando os assuntos para já estar preparado na hora que precisar, não é? Então, a gente tem o contexto sobre veículos autônomos, né? Por que a gente qual é a motivação de trabalhar com isso, né? A grande motivação é que pelo menos 90% dos acidentes que são causados na direção é causado por erro humano, né? Então, às vezes, o motorista está no celular enquanto dirige, ou ainda está com sono, dirigiu muitas horas, ou até mesmo não percebeu um animal entrando na pista, e isso poderia ser reduzido drasticamente, pelo menos essa é a hipótese que a gente trabalha, se a gente usasse robôs para lidar com isso, né? Porque, aliás, uma das motivações da robótica é que os robôs poderiam substituir os humanos para trabalhos que são enfadonhos, trabalhos perigosos, né? Então, a gente classifica, de certa forma, essa tarefa de direção como uma tarefa perigosa e enfadonha, dependendo do tempo que a pessoa está dirigindo, ou até mesmo da condição da própria pessoa. Então, a ideia é isso, né? Então, através de você robotizar um veículo, você pode, de duas uma, ou o veículo pode assumir a direção por você, e aí ele evitar essas falhas humanas, ou ainda ele pode te auxiliar na direção. Então, alguns trabalhos que a gente tem são na parte de auxiliar, né, o próprio motorista. Então, não sei se vocês já devem ter visto os carros da Tesla, que em alguns momentos eles assumem um pouco da direção por você. É claro que eles recomendam que você não tire as mãos do volante ou que você fique desatento, né? É considerado um sistema de auxílio ao motorista. E, por outro lado, a gente tem projetos que ainda estão um pouco longe de ser aplicado totalmente na prática, que é do veículo assumir completamente a direção e de fato, a pessoa só depender mesmo do veículo e não fazer mais nada, né? Isso pode ser feito, né, utilizando sensores, né, embarcados dentro do próprio veículo, que monitoram, às vezes, ou o próprio motorista, ou, às vezes, o próprio ambiente que o veículo está localizado. Então, bom, esse trecho é basicamente isso. A ideia é, por exemplo, que o veículo ele tenha sensores como câmeras, radares e coisas do tipo para ou auxiliar o motorista ou ainda observar como que está o motorista na direção. Às vezes ele tem alguns sistemas que foram propostos já para caminhoneiro, por exemplo, que é para verificar como está a atenção dele, ver se ele não está com o celular na mão enquanto está dirigindo, ou ainda se ele não está com os olhos fora da pista. Bom, um pouco desse contexto de como isso foi sendo introduzido, né? Essa não foi a primeira tentativa do DARPA, né, que é o Departamento Departamento do Exército dos Estados Unidos, Defesa dos Estados Unidos, de
tentar colocar veículos que se dirigem sozinhos, né? A primeira tentativa deles foi um pouco antes, em que o veículo tinha que dirigir um trecho num deserto, né? Atravessar um deserto. Se eu não me engano, era 10 quilômetros de percurso. E esse desafio foi evoluindo para a cidade, né? Então, nesse contexto, você vê a ideia que tem, por exemplo, câmeras. Nessa câmera, o veículo ele tinha que detectar outros veículos, desviar desses veículos, ao mesmo tempo ele tinha que obedecer leis de trânsito, e esses veículos eles eram muito equipados com outros sensores também, do tipo laser, né? Então, aqui em São Paulo tem lasers, tem outras câmeras. Então, nesse desafio já foi assim, a ideia de que quanto mais sensores, quanto mais informação você tem do ambiente, melhor é para navegar, ainda mais um contexto de cidade, que você tem muitos outros veículos e é um ambiente, de certa forma, caótico, né? Muita gente que às vezes desrespeita as leis de trânsito e o veículo tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, nesse desafio, o Stanley, da Stanford, ele sobressaiu, né, com essa ideia de certa forma, usar vários sensores e lasers e por aí vai. Bom, na indústria, né, a gente tem, voltando para aquela parte de auxílio ao motorista, a gente já tem uma certa robotização. Por exemplo, os carros que se estacionam sozinhos, né? Então, você para num lugar que precisa fazer baliza, por exemplo, e ele já sabe onde ele tem que entrar, qual que é o espaço disponível para ele, e ele mesmo faz por você a baliza e entra lá. Um outro sistema, por exemplo, desses veículos que possuem sensores laser nas pontas, e eles freiam automaticamente por você quando detectam um objeto que está se aproximando muito rápido e percebe que você não teve a reação de frear no momento certo. Então, alguns serviços, né, a Waymo, a Uber estão trabalhando nos tais táxis autônomos. A Waymo tem trabalhado em algumas cidades dos Estados Unidos. Eles basicamente mapearam toda a cidade antes, fizeram uma tremenda de uma nuvem de pontos em 3 dimensões de alta definição para que ele pudesse se localizar lá e se locomover. E é bem interessante, tem funcionado bem, mas é uma cidade que já é um pouco mais preparada para isso. Eles já têm uma tentativa em São Francisco, mas São Francisco é um ambiente bem mais caótico, muita gente reclama, apesar de não ter tido muitas colisões, muitos acidentes. Aliás, que eu tenha lido, não houveram acidentes assim. Se houve alguma coisa, foi uma raspada num carro ou algo do tipo, mas a grande reclamação dos passageiros é a questão de eles ainda não sentem que é uma pessoa, como se fosse uma pessoa dirigindo, ainda não é uma trajetória suave, não é? Então, um outro projeto interessante foi da Mercedes, que eles quiseram reproduzir a trajetória da Berta Benz, que foi a mulher do... Perdão, eu esqueci o nome do criador dos carros da Mercedes, mas ela pegou um desses carros feitos por eles e atravessou várias cidades dos Estados Unidos quando estava começando essa história de carro, querendo mostrar quão robusto era você poder navegar com um carro, como que já era capaz de atravessar entre as cidades. Então, eles quiseram refazer isso com um carro autônomo, né? Um carro já se navegando sozinho. Então, eles batizaram com o nome dela, Berta Benz, e foi um sistema muito interessante. De novo, eles precisaram navegar antes, coletar várias informações entre as cidades e das rodovias. E eles tiveram, de certa forma, êxito em fazer isso, né? Mas, ainda assim, 95% da trajetória eles tiveram, mas os outros 5% eles precisaram intervir em situações, por exemplo, estava tendo uma construção numa rodovia ou um trecho que não tinha sido corretamente mapeado, eles precisaram ainda intervir. E, bom, dentro do contexto que eles passaram, já é uma situação bem controlada, né? As rodovias na Alemanha, elas já, pelo que eles descreveram, já é bem controlada no sentido geral, que pouco buraco, a sinalização é bem colocada. Então, dá para ver que mesmo nesses contextos, esse projeto foi de 2014, mas ainda
ainda assim, há uma grande dificuldade em trazer veículos autônomos, por exemplo, para o contexto geral, não é? Porque eles ainda dependem de vários detalhezinhos, alguns dependem ainda bastante de GPS, outros dependem desses mapas bem definidos, e tudo isso demanda muito de um esforço humano de sempre estar mapeando e atualizando e melhorando o controle do veículo. E aí vem aquela dúvida, como que se alcança a autonomia? Aí a gente volta um pouco na parte mais teórica da robótica, né? Que a gente tem essas 3 tarefas básicas, que é percepção, que é como o robô entende o ambiente, né? Como que ele observa o ambiente e fala, nossa, tem uma pessoa ali, ou tem um buraco ali. Pensando na robótica em geral, por exemplo, tem uma cadeira, né? Para ele definir o que ele tem que, como ele tem que fazer as coisas, ele primeiro precisa entender o ambiente, né? Dificilmente o ambiente vai ser muito bem controlado, que as coisas vão estar no lugar correto, você só fala para onde ele tem que ir, ele não precisa perceber nada e lidar com incertezas, né? Depois vem a parte de planejamento. Dado que você sabe o que tem no ambiente, como que você pode planejar, né, para se locomover nele? Então, o robô, vamos supor que ele está nesse auditório, ele precisa ir daqui até aquela porta azul, então ele precisa perceber a porta azul e sabendo onde ela está, quais são as cadeiras que estão por aqui, já criou um mapa do ambiente, ele já consegue planejar uma trajetória para ir até aí. Então, isso entra na parte de planejamento, né? E, por fim, ele age. Então, ele sabe como chegar, ele tem o caminho que ele vai tomar, e como ele tem que saber como ele vai preparar os motores dele para que eles atuem de uma forma que ele não colida com os objetos, que ele atinja a velocidade definida para que ele não cause um acidente ou algo do tipo. Então, são essas basicamente as 3 tarefas da robótica, que dependendo da forma da tarefa que você quer realizar, ou elas são feitas em conjunto, né? Elas são feitas em paralelo, então ele percebe, enquanto está percebendo, ele está planejando, e ele está agindo ao mesmo tempo, ou ainda, ele pode, como classicamente ele percebe, ele planeja e ele age, tudo isso sequencialmente. Alguns sistemas eles nem planejam, eles só agem, então o robô só percebe o ambiente e o que ele percebeu ele já reage em seguida, que o pessoal chama de robótica reativa. Então, mas essa é a ideia por trás, bem basicamente, de como o robô deve agir, e isso também está intrínseco nos carros autônomos, né? Bom, então, nessa apresentação, como disse, a gente vai dar uma ênfase maior em percepção. E como que é feita essa percepção? Por meio de sensores. Então, esses sensores, a gente tem, por exemplo, sensores que fornecem imagens mesmo. Então, nós temos câmeras que fornecem imagens 2D. E elas são muito úteis para você detectar certos objetos e até mesmo classificar entre eles o que eles são. E a gente vai ver mais para frente alguns exemplos de aplicação disso. Nós temos imagens 3D que auxiliam na detecção. Às vezes você detecta um objeto em 2D, mas que não é bem ele, porque ele parece que está num certo formato, mas às vezes é só uma placa que tem um desenho de uma coisa e aquele objeto não existe, então você precisa verificar em 3D. Ou ainda, para você verificar se tem algum obstáculo próximo. Você não precisa detectar que tem um objeto qual é o objeto na sua frente, mas você precisa saber que tem um objeto muito próximo para você, por exemplo, parar. Então, não é necessário você fazer uma detecção. Você olha uma imagem de profundidade, por exemplo, que faz parte de um tipo de imagem 3D. Um outro exemplo de sensor que fornece imagem 3D é esse sensor laser chamado LiDAR, né? Existem os LiDARs que geram um 2D, que ele, na verdade, só rotaciona em volta dele mesmo. Ele gera tipo um círculo de linhas laser, e aí ele retorna ao redor do ponto que ele estava, onde está o objeto mais próximo. Então, aí você tem essas nuvens de pontos 2D. Ou ainda, você tem esse laser que aí ele gera vários feixes de cima para baixo que estão rodando em volta dele mesmo, que aí gera em 3D todos esses pontos ao redor. Então, isso também é considerado uma imagem, e muito processamento pode ser feito em cima disso, incluindo detecção de guias de rua, por exemplo. E isso é muito útil, por exemplo, o veículo está se locomovendo, ele precisa saber onde da rua ele está, para ele não se manter, por exemplo, no meio da rua, ele precisa estar mais perto de uma guia do que de outra. Então, é uma boa aplicação para esse LiDAR.
Então, aqui a gente tem uma imagem desse LiDAR, por exemplo, como que ele funciona. Então, o carro está aqui no meio, o LiDAR está aqui em cima dele, em volta dele ele começa a gerar vários feixes laser em 3 dimensões, e você vê que tem uma estrutura muito interessante que pode ser trabalhada em cima disso, mas sozinho, por si só, ela não é suficiente. Tem muito objeto que você olha que você não sabe nem o que é, né? Às vezes a gente pode até imaginar que isso aqui é um carro, tudo bem, mas no geral a gente trabalha, por exemplo, com uma fusão de sensores. A gente usa vários de uma vez. Então a gente tem imagens 2D que fornecem informação de textura, a gente chama, né? Por exemplo, a gente sabe que isso aqui é um cone de rodovia por causa da textura dele. A gente sabe que é laranja e branco, mas poderia ser alguma outra coisa. Mas essa aqui é a ideia, então, desses sensores. Então, o LiDAR, por exemplo, fornece esses pontos 3D bem distribuídos, né, que a gente não tem uma noção muito boa de textura, ou a gente tem esses sensores 2D que fornecem essa imagem bem definida, que a gente, como ser humano, a gente olha e fala quais são os objetos dela, a gente consegue extrair informação do que é rua, o que não é. E a gente tem esses outros aqui, a gente não... isso aqui tem uma pequena informação 3D aqui, acho que não dá para ver muito bem, mas os pontos eles deveriam estar em 3D porque foram obtidos com uma câmera estéreo, né? É um princípio da visão computacional que você consegue usar 2 câmeras e medir a distância dos pontos dos pixels da câmera até a câmera. Então, aí a gente tem as 2 informações que a gente precisa ao mesmo tempo, a gente tem a 2D e a 3D, o que auxilia muito na robótica. Perdão, na percepção. Também, normalmente, é muito usado o GPS para o veículo saber onde ele está, e, de fato, muita gente que, não sei se todo mundo aqui dirige, ou boa parte das pessoas dirigem, mas quando você quer ir de uma cidade para outra, é muito comum a gente colocar no GPS onde a gente quer chegar, onde o carro está, e aí a gente vê aquela posição do carro na via, no caminho que ele está prosseguindo, com uma boa precisão. E esse princípio é usado também nos veículos autônomos, ou até mesmo nesses sistemas que auxiliam o motorista. Então, uma outra forma de perceber coisa sobre o veículo, né? Aliás, eu abro um parênteses aqui, o que eu falei até agora eram de sensores que entendiam mais sobre a área externa do robô, tudo ao redor dele, não sobre o próprio robô. Agora a gente está falando mais sobre o próprio robô. O GPS fornece uma informação do robô no ambiente. O outro que eu vou falar é sobre esse encoder para esterçamento da direção. É para saber, por exemplo, qual é o ângulo que as rodas do carro estão viradas. Isso daí serve de informação, por exemplo, para os algoritmos que fazem o controle do veículo, para ele saber, por exemplo, que ele tem que se manter na via, ele está com o controle um pouco virado mais para a esquerda, mas a via é uma reta, então ele tem que arrumar um pouco esse esterçamento, esse ângulo de esterçamento. E, por fim, a gente tem esse sensor de unidade de medição inercial, também conhecido como IMU, que ele mede, dentre várias coisas, ele mede a aceleração linear, né? Vocês já devem ter visto em aulas de física, por exemplo, que a gente tem a aceleração em 3 dimensões, a gente tem em x, y e z, e essa é a mesma ideia no veículo, ou ainda, a gente mede a velocidade angular do veículo, né? Então, quanto ele está acelerando nesse deslocamento tangencial dele, e isso também é útil na parte de controle. Esses 2 aqui de baixo são mais úteis para o controle em si do que, de fato, para a parte de percepção. Mas, dependendo, por exemplo, eu trabalho com a parte de localização do veículo, isso também pode ser muito útil. Bom, aqui a gente tem um exemplo. Eu tinha dito que em imagens 2D a gente tem muita informação, por exemplo, para detectar o objeto, né, para saber o que é o objeto, o que não é. Então, a gente tem o amparo de um recurso de aprendizagem de máquina, conhecido como Deep Learning, né? Então, ele aprende vários padrões de uma forma mais, como posso dizer, você fornece o dado cru para o sensor e ele aprende padrões do dado cru sem você necessariamente extrair características antes e depois treinar um algoritmo desse para classificar esses objetos. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa saída, aqui a gente tem uma imagem 2D, e a gente chama de segmentação esse processo de identificar
coisas diferentes na imagem, separar essas coisas, né, pelo tipo delas. Então, por exemplo, a gente tem pessoas aqui, tá em vermelho, a gente tem a área navegável que está em roxo, os veículos, que podem ser objetos, também se movem em azul, placas em amarelo, e por aí vai. Então, aqui a gente tem algo mais próximo também daquilo que a gente usa, né? A YOLO é um desses exemplos de rede neural que a gente usa para poder classificar objetos. Então, nesse contexto, ele foi feito mais para identificar esses objetos que se movem, né? Ou ainda, esses objetos que trazem alguma informação contextual das leis de trânsito. Por exemplo, a gente tem ali o semáforo. Então, que também já é uma tarefa muito difícil, você identificar o semáforo, saber qual é a luz que está nele, porque, na prática, essa luz fica difícil de ver por causa da saturação do ambiente, né? O sol, às vezes, dependendo de como está batendo, essa luz fica bem fraca, e aí você, tanto o verde quanto o amarelo, por exemplo, fica bem parecido, então, já é uma tarefa difícil sem usar o Deep Learning. Com o Deep Learning também já é uma tarefa difícil com o Deep Learning, sem usar ele já é mais difícil ainda. Então, a gente vê também pessoas que são potenciais objetos que vão se locomover em direção ao veículo. Então, isso tudo são desafios da percepção, né? Imaginar esses objetos e falar, bom, a gente tem que rastrear isso, tem que tomar cuidado com tudo isso, tem que desviar deles. Só com informação em 2D, a gente não sabe, por exemplo, a gente como ser humano, a gente consegue até estimar a distância entre onde o sensor está e o veículo, mas para um algoritmo mesmo, isso é bem difícil e aí exige várias técnicas, ou ainda um sensor que é, por exemplo, a câmera estéreo, que consegue detectar essa distância entre os pixels da imagem e o próprio sensor. Aqui a gente tem outro exemplo de detecção de objetos, né? Vai muito do contexto, da forma que você treina esse algoritmo para quais tipos de objeto detectar. Então, por exemplo, nesse contexto, talvez cachorro seja até uma boa detectar, porque às vezes o cachorro está na via, ele é, de certa forma, considerado um objeto que pode vir a colidir com o veículo, então é bom ficar atento ao cachorro. Pessoas, mas às vezes tem objetos que não são treinados para outros contextos, por exemplo, a rede neural pode ter sido treinada para identificar frutas, por exemplo, ou ainda objetos caseiros. Vai muito do contexto do ambiente que o robô vai atuar, mas de veículos autônomos, essa ideia de placas, de bicicletas, pedestres, isso aí é muito relevante, né? A gente tem outro exemplo de algoritmo de rede neural, que faz essa segmentação que eles chamam de pixel-wise, né, que vai direto nos pixels da imagem, o que é ótimo. Você consegue ter maior precisão nessa tarefa de detectar o objeto, saber onde ele está. E isso também pode ser passado para um algoritmo que faz estimativa para fazer o rastreamento disso. Por exemplo, um filtro de Kalman, que ele faz, por exemplo, o objeto está naquele ponto, a gente consegue estimar aqui a velocidade dele depois de algumas iterações, e a gente sabe mais ou menos a gente pode prever que ele vai virar para a esquerda, que ele vai frear, esse tipo de coisa. Bom, dentre outros algoritmos, os princípios do Deep Learning, né, são basicamente esses aqui. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de rede neural. Deixa eu até ver se tem algum outro slide aqui que fala de rede neural. Acho que não... A gente falhou aqui para colocar alguma coisa mais introdutória. Mas as redes neurais, elas foram propostas originalmente, a ideia do funcionamento delas é muito próximo de uma rede humana, né, no sentido de ativação dos neurônios, em que você tem os pesos sinápticos, você tem a ativação dada somatória das entradas do neurônio. Então, uma rede neural funciona dessa forma. E o Deep Learning é um conjunto de redes neurais que tende a ser um conjunto muito grande, que você cria várias camadas. E a ideia é que você fornece uma imagem, no contexto de imagem, né, de percepção visual, a gente fornece uma imagem que pode ser colorida, monocromática, e dela a gente extrai essas características. Aliás, a rede extrai características que classicamente eram feitas na visão computacional de uma outra forma, né? Por exemplo, em vez de simplesmente jogar uma imagem de cachorro para a rede neural, antes
isso era feito de que eles extraíam cor, né, tentavam separar por cor, tentava classificar, encontrar os formatos da imagem, gerar um histograma. São conceitos de visão computacional, mas que exigiam da pessoa um conhecimento técnico naquela área muito grande. Apesar do Deep Learning também exigir esse conceito técnico muito grande, hoje ele foi feito de tal forma que, para você, dependendo da aplicação que você for colocar, ele está bem plug and play, né? Você pega essa rede neural, você só vai mandando imagem para ela, configura um ou outro parâmetro dela, mas teoricamente já está pronto, né? Mas a ideia é, se você fornece várias imagens, vai treinando ela, fala, olha, isso é um cachorro, isso é um gato, e ele vai errando e com esse erro você fala, não, você errou, você tem que corrigir isso. Então, ele dependendo dos pesos, né, do quanto você colocou que ele tem que se corrigir, ele vai se reprogramar. Bom, reprogramar no contexto não, ele não vai se reprogramar, ele vai só corrigir os números que estão desses parâmetros e por aí vai, até ele aprender a classificar, por exemplo, entre cachorro e gato, mas no contexto mais amplo, isso aí tem um conjunto maior de objetos. Então, a ideia, então voltando para a ideia da Iolo, né? Então você tem um conjunto de imagens com os objetos que você tem interesse em classificar. Você teve que antes rotular essas imagens, falar, nessa imagem tem uma pessoa, tem uma placa, tem uma bicicleta. Você tem que ter um conjunto muito grande desses dados. E você tem que falar qual que é o certo para que ele descubra qual que é o certo, qual que é errado, até ele ir aprendendo e por aí vai. Aí a gente vai para uma outra aplicação que usa muito disso, que foi falado de Deep Learning, que é a localização e mapeamento do robô, né? Essa ideia do robô poder ir de um lugar para o outro só é válida se ele sabe onde ele está. Então, a gente fala localização e mapeamento, mas muitas vezes o mapa já está pronto. Que normalmente, aliás, classicamente na robótica, localização e mapeamento andavam juntos, né? Era um par que era inseparável. Hoje a gente já tem alguns mapas feitos, então, por exemplo, o próprio Google Maps tem uma iniciativa aberta para usar em robótica móvel. Eu não recordo agora o nome, mas que eles já fornecem o mapa, a ideia é só você se localizar nesse mapa, como você faz para localizar. Então, existem várias formas de você se localizar nesse mapa. Então, você tem, na robótica clássica, a gente tem a odometria inercial, odometria visual, laser, e algumas outras modalidades que na navegação autônoma de veículos terrestres não faz muito sentido citar aqui. A gente chama de SLAM, que do inglês vem de Simultaneous Localization and Mapping, né, localização e mapeamento simultâneos. E quando ele está se localizando, ele ao mesmo tempo vai criando um mapa de características que ele vai encontrando do ambiente. E normalmente o IMU ele é muito usado em conjunto com essas outras modalidades, a inercial e a visual. Eu vou explicar um pouquinho mais, aqui ainda está um pouco amplo. Eu separei aqui uns vídeos, vamos ver se eles abrem direito, só para ter uma ideia simples de como funciona, né? Então, a odometria inercial, ela usa um desses sensores inerciais que mede a aceleração linear, a velocidade angular de locomoção, e com isso você consegue, de certa forma, estimar, através de integração ao longo do tempo, qual é a sua posição dado o seu referencial inicial, não é? Então, aqui nesse vídeo, a gente tem a aplicação de um cara que tentou localizar uma pessoa com um desses sensores inerciais grudados na perna. Então, não, pode deixar. Aí ele está estimando a orientação do IMU, né, usando os acelerômetros. É bem bacana isso daí. E ali ele colocou, aliás, no pé, e ele quer estimar a posição da pessoa depois de andar um tempo, né, com esse sensor no pé. Então, essas três retas que formam aí são os eixos, né, cartesianos, com o referencial desse sensor. E, a partir desse inicial, ele consegue estimar onde ele está. Ele está andando nesse movimento
Beleza. Bom, essa ideia de estimar onde ele está, dado que ele tem essa integração ao longo do tempo, com esse sensor de aceleração linear e ainda com a velocidade angular, é muito interessante, mas tem esse problema de que há uma integração ao longo do tempo e esses sensores eles carregam um problema muito sério de ruído, que é um ruído então que no momento, vamos supor que não há aceleração nenhuma, mas ele estima, por exemplo, que em x, no eixo x ele tem uma aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado, o que não é verdade, mas aí no outro ele estima que é 0,2. E aí você vai somando isso ao longo do tempo, quando você está estimando a posição, isso vai falar que você está longe pra caramba depois de 1 minuto, 2 minutos. Isso é terrível, né? Então a ideia é você aliar esse sensor com outros sensores, como por exemplo a câmera. A câmera tem uma característica importante que você consegue encontrar pontos da imagem que são muito característicos daquela imagem e entre um frame e outro da imagem você consegue estimar mais ou menos quanto que isso foi transformado. E você aliando os dois, você já tendo uma estimativa do quanto ele deve ter andado entre um frame e outro, usando o IMU, você consegue corrigir esse erro usando uma imagem. Então, nesse caso, ele usa uma câmera estéreo para estimar mais ou menos qual é a posição do sensor, do robô. Então, aí ele usa uma câmera estéreo, um AMU, e ele está locomovendo. Você vai ver que os dois eixos, o eixo mais escuro, não sei se dá para perceber que está um pouquinho mais escuro, é o que ele está usando, e ao longo do tempo ele vai acumulando erro. Aliás, esse não é só uma característica do sensor inercial. Todo sensor que você for pegar para fazer esse tipo de estimativa ao longo do tempo, ele vai fornecer erro porque ele não se corrige com o referencial global depois. Ele vai se distanciando muito do que é a realidade depois de um tempo. Esse ainda é um problema muito sério da robótica, né, usando esses sensores. Você pode corrigir isso, por exemplo, com um carro autônomo, usando o GPS, que aí você já tem uma localização geral, né, global de onde você está. Ele tem sim um erro relativo, mas aquele erro é relativo àquela posição só, não é um erro relativo desde o começo, é um erro acumulativo. Então, você unindo essas áreas, você consegue ter uma redução de erro muito grande ao longo do tempo. Dá para ver que fica bem longe, né, depois de um tempo. E aqui a gente tem a odometria laser, que ela serve para duas coisas. Uma, para estimar também então, a sua posição, a orientação ao longo do tempo. Tudo bem, relaxa. Sem problema. Ela serve para estimar a sua posição e orientação ao longo do tempo e também, no fim do processo, você pode gerar uma reconstrução 3D do ambiente. Você pode gerar um mapa, uma nuvem de pontos 3D muito fiel do ambiente. Tem várias formas de você fazer isso, né? Acho que está um pouco mais para trás. Isso, não tem problema. Isso, esse mesmo. Relaxa. Ctrl F5. Não precisa nem deixar em tela cheia, pode... Não, isso. Então, a ideia é que eles têm esse sensorzinho 2D, né? Isso daí foi no começo, depois eles colocaram um sensor 3D do tipo Velodyne, por exemplo, mas ele fica lançando um feixe só de nuvem de ponto, ele vai corrigindo isso com relação ao seguinte, ele vai encontrando pontos que ele define, olha, esses pontos aqui do feixe, que estão nessa reta, isso aqui é um ponto em um plano e aquele ali é um ponto numa reta, né? Ele faz essa estimativa basicamente e ele vai comparando, tipo, ele estima que com um tantinho que mexeu entre um feixe e outro, aquele ponto tem que estar próximo de outro e ele vai fazendo essas correções. É difícil de mostrar isso assim falando porque realmente entra um pouco numa teoria de otimização e tal. Mas você vê, ele vai gerando o ambiente é construído em 3D usando só esse feixe 2D, né? E, ao mesmo tempo, não sei se vocês percebem, tem tipo umas flechinhas vermelhas ali, que são a posição atual do sensor, né? A posição atual, o histórico de posições do sensor, posição mais orientação. Bom, vamos seguir então agora. Então, sabendo desse contexto, a gente já pode falar um pouco mais dos trabalhos que têm sido realizados em cima disso, né? Então, a gente vai puxar aqui um pouco a sardinha para o laboratório, né? A gente tem
o começo do LRM, né, a gente começou então com os carros. Então, a gente teve o Carina 1, que foi esse carro de golfe adaptado, usando esses sensores laser 2D e câmeras também. E, basicamente, os projetos mais simples eram baseados em navegação em ambiente, por exemplo, identificar árvores no ambiente, navegar e não colidir com obstáculos. Eram esses projetos mais simples. A gente tem o Carina 2 também, no qual a gente faz várias coletas de dados e até mesmo experimentos com ele autônomo, em que aí já é mais amplo, então a gente faz desde detecção de pedestre, detecção de placa, o que fazer com essas placas detectadas, até mesmo a própria trajetória do robô, né? Como fazer uma trajetória mais próxima da humana, né? Sem que o robô pareça mesmo um robô dirigindo. E vocês podem até ver aqui em cima o sensorzinho laser. Esse aqui é aquele de 3 dimensões, não é aquele que fica rodando, não é o 2D que aí tem que ficar rodando. Esse aí é o 3D mesmo, que gera aquela nuvem de pontos bonita no fim. Aqui não dá para ver, mas a gente tem as câmeras estéreo. Aliás, que acho que nessa foto elas estavam aqui atrás. Na câmera estéreo, que a gente pega outra nuvem de pontos 3D, a gente pega imagem colorida e por aí vai. Atualmente, a gente também teve projeto com a Jacto para navegação no ambiente de plantações, né, com esse trator autônomo que basicamente vai pulverizar as plantações. A gente tem um projeto com a Scania, que era para navegação nas minas. É um ambiente bem diferente das ruas, né, do ambiente urbano, mas a gente trabalhou também com esses caminhões autônomos. E, por fim, a gente tem o trabalho, o Diego ele não veio hoje, mas a gente tem os trabalhos meu e do Diego, por exemplo, que a gente faz uso desses sensores, de todo esse contexto que foi usado, que foi apresentado até agora, para poder aprimorar essa navegação autônoma, ou até mesmo de assistência aos condutores, né? Eu não citei aqui, mas no nosso laboratório a gente teve um trabalho, por exemplo, com um atual formado dele, que ele fazia justamente essa detecção usando um Kinect se o condutor estava utilizando um celular durante a navegação, se ele estava só usando uma mão para navegar, se ele não estava com o rosto virado para a rodovia. Um projeto bem interessante também é um exemplo de assistência ao condutor. E a contextualização do trabalho do Diego é o seguinte: as placas estão aí para auxiliar a gente na navegação. E a detecção de placas ainda é um certo desafio na robótica, dependendo, assim, não na robótica em geral, mas na navegação autônoma, porque é um ambiente bem desestruturado, então qualquer mudança na iluminação, qualquer oclusão, né, se tem um carro na frente da placa, isso já dificulta muito você estimar o que é. E tem a parte 2 dessa dificuldade, que é, beleza, a gente detectou a placa, mas como que a gente interpreta o que tem dentro dela? E aí vem o trabalho do Diego, que é justamente esse, que é detectar a placa, saber onde ela está e entender o que está dentro dela. Então, as placas auxiliam, esse é o contexto do trabalho do Diego. E aí ele trabalha em conjunto com vários sensores, né, 2D, 3D, para detectar objetos e filtrar usando o sensor 3D. Então, ele detecta em 2D e filtra em 3D para saber se é realmente um objeto, se não é uma projeção. Tem aqui um slide, eu não sei se é o próximo. Bom, tem um slide aqui na frente que vai mostrar essa ideia de que realmente podem existir objetos que estão projetados em imagem e que aí realmente é necessário você filtrar em 3D se é o objeto mesmo ou não. A arquitetura dessa parte da detecção das placas basicamente dentro de várias tarefas do veículo autônomo. Nessa parte de detecção de placas, ele realmente percebe utilizando os sensores. Ele recolhe essa informação e ele extrai o que é placa de trânsito, que não é as informações, e aí ele tem essa tabela de regras de trânsito, e aí ele envia um diagnóstico para os processos de planejamento, tomada de decisão, né? Então, isso aqui o Diego poderia até falar um pouco melhor, que faz parte do projeto dele, mas, por exemplo, algumas placas são
eu não sei se vocês perceberam, mas em rodovias tem várias bifurcações e algumas placas são para bifurcação, não para via principal. E nesse projeto dele, ele define mais sobre essa trajetória de bifurcação. E aí temos outros problemas, né? As rodovias nem sempre são perfeitas, sempre estão em reforma, construção. Isso não só na rodovia, também na cidade mesmo. Obras fazem parte do cotidiano. E como o veículo pode se localizar e se locomover nessas situações? Porque mesmo o mapa que já foi feito antes, ele não vai ser efetivo nessa situação. Então, aí ele tem que entrar ele tem que encontrar uma forma de navegar nesse contexto, sem sair da rota, sem se perder. E aí as placas são muito importantes. Normalmente, quando tem essas obras, tem um monte de placa indicando desde velocidade até mesmo qual via deve ser tomada para o veículo continuar. Outra ideia é o planejamento de rota. Então, de novo, o veículo ele precisa se manter na faixa. Isso eu bato muito nessa ideia, porque nessas normas de trânsito, é claro, todo mundo tem que ficar na própria faixa, ficar no meio da rua realmente não é uma boa ideia. Então, você detecta os veículos que estão na mesma faixa que você, você já está planejando você trocar de faixa, porque o outro veículo está numa velocidade mais baixa, ou às vezes está mais rápido, então você não precisa trocar de faixa, mas nem sempre você detectar um obstáculo significa que ele vai ser um obstáculo efetivamente, e isso é muito importante para o planejador, né, de rota. Então, de novo, aquela ideia de detecção de placa de trânsito. Tem uma coisa muito importante também na ideia de esterçamento do volante, porque normalmente você, quando está na rodovia ou na cidade, o volante normalmente está numa reta. A não ser que você esteja numa curva, o volante está reto, e quando você detecta isso, geralmente você tem que se desviar de algum obstáculo, alguma outra coisa que está na via. Então, tem esse projeto que é de fato de alterar, dado o esterçamento do volante, ele já vai esterçar mais ou menos para você. Isso pode ser tanto um sistema de auxílio ao condutor, quanto pode ser até mesmo em modo autônomo. Aliás, tudo que é de auxílio ao condutor pode ser usado para modo autônomo, né? Então, entra de novo aquela ideia, aliás, acho que esse aqui é daquele trabalho do menino do laboratório, o Rafael, que ele faz a detecção das mãos do motorista, ver se realmente está no volante, ver se ele está com a mão no celular, e ainda por cima ver a velocidade do veículo, dado a placa de trânsito, e ver se o motorista está naquela velocidade, a gente tem acesso a essas informações do veículo. Bom, aí é mais sobre realmente assistência ao motorista. Eu vou pular um pouco, porque senão a gente está com uma limitação de tempo. Mas vários dos projetos que a gente testa são no campus 2 da USP, né? Então a gente tem uma ideia, a gente pega um dia que não tem quase ninguém lá, a gente aproveita essa rota, detecta as placas lá, e eles fizeram esse projeto que corrige a trajetória do motorista se ele começa a agir de certa forma, de uma forma irresponsável, né? Então, se ele está saindo da faixa, às vezes não de propósito, mas ele está saindo da faixa e não está fazendo nada para corrigir isso. Então, esse sistema ele visa auxiliar nesse sentido. E também pode ser no modo autônomo, porque às vezes o veículo pode estar, de fato, saindo da trajetória, ou às vezes não está freando quando tem um obstáculo. Então, esse é um contexto em que é usado esse trabalho do NeuroFSM, que, aliás, usa um contexto que na computação é muito útil, que é as máquinas de estado finitas. Então, é interessante, depois, na hora de ter uma aula de máquina de estado, ficar atento a isso, que ele, basicamente, ele faz essa ideia, ele aprende quais são os estados. Por exemplo, o motorista, originalmente, ele foi proposto para aprender como estacionar, não é? Então, a gente tem basicamente essa máquina de estados em que a gente tem, se eu estou na frente de um veículo, eu posso dar ré, aí o veículo está a tantos metros de distância, eu paro, aí eu posso esterçar mais para a direita. Então, ele vai criando essa máquina de estados. Só que o que acontece? Esse projeto, ele aprendeu tudo isso, a gente não necessariamente indicou cada estado da máquina de estados.
Então, basicamente, isso aqui está mostrando essa ideia de ultrapassagem, né? Então, auxiliar como que a detecção de linhas, a detecção de via navegável é importante para a ultrapassagem, por exemplo, ou até mesmo encontrar o acostamento. Então, bom, esse aqui é um pouco mais do que a gente falou. Aí tem um trabalho do Diego com o professor Osório, que é reconhecimento de placas usando Deep Learning, né? Então é basicamente isso. Eles, na época que eles propuseram, não era uma detecção automática das placas, tinha que fazer esse que chamam de slide window, que ele pega vários quadradinhos da imagem e vai verificando um por um, até identificar a placa e lá classificar. E lá ele também tratava essa história de oclusão, né? E, aliás, até um problema muito sério, porque quando você tem esse tipo de situação, você não pode simplesmente assumir que você está a 80 por hora, 90 por hora, né? Então, aí o robô fica um pouco... tem esse problema de oclusão, mas não só o robô, qualquer pessoa teria isso. Aí tem um pouco mais dos resultados. Sim, aí entra aquela ideia de você ter... Aí é aquele trabalho que ele fez que você tem esse problema. Os objetos podem estar projetados numa imagem. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui tem o desenho de bicicletas, pessoas e tudo mais. E aí ele identificou certamente que tem uma bicicleta na imagem. Só que o problema é que essa bicicleta não é real, ela é uma projeção. E nisso você precisa, de fato, ter uma informação 3D para você saber, poxa, realmente isso aqui faz parte de um objeto real ou isso aí é uma projeção? Então, outra ideia, um semáforo, aliás, que já é um problema enorme. Então, você imagina, o veículo encontra um semáforo desse tipo... Aliás, é um grande problema também. Todas as luzes estão acesas, o que ele ia decidir, né? Então, realmente, as projeções são um problema e é uma boa justificativa para você trabalhar também com imagens 3D. A gente advoga muito nessa causa. Você precisa ter informação 3D, não pode descartar isso. Então, reconhecer pessoas, né? Então, pessoas... Isso aqui, apesar de ser um desenho, uma caricatura, ainda é classificado como uma pessoa. Aqui na placa também. E dependendo do algoritmo, isso é muito importante saber se a pessoa está na sua frente ou se está acima de você, não está, e se realmente é uma pessoa, porque dependendo da sua orientação, se você estiver vindo numa rua daqui e falar, tem uma pessoa ali perto, como a pessoa está ampliada, às vezes você usa essa estimativa, né? Tipo, você sabe o tamanho da pessoa, qual a distância dela, então, se ela vale tantos pixels, então você acha que ela está perto, então, vários problemas desse tipo. Também tem essa ideia, né? Por exemplo, o Samsung Galaxy, eles começaram com essa ideia de usar reconhecimento facial para desbloquear a imagem, mas não usa nada 3D. Então, você pode enganar fácil para desbloquear aqui a imagem. Então, você vê, está bloqueado o celular ali, ele só mostrou uma imagem da pessoa, vou voltar ali, e ele conseguiu desbloquear. Então, desbloqueou a imagem do cara aqui. Então, interessante isso, é um problema sério. Hoje em dia, eles têm algumas outras formas de fazer essa verificação, mas ainda assim, é uma coisa complicada. Em alguns momentos, eles até exigem que você vire um pouco o rosto e tal. Então... Basicamente, o que a gente faz nesse trabalho, esse trabalho eu fiz com ele, a gente detecta um objeto 2D, e aí você, dentro desse objeto 3D, você pega toda a informação 3D dele, que você tem em conjunto com os vários sensores, e você extrai essa característica, se é o objeto que você quer ou não é. E aqui eu vou dar uma acelerada, que eu vou estar me repetindo, e já está quase na hora de encerrar. Então, comunicação entre veículos também é uma coisa... Vários veículos percebendo coisa diferente, como eles se comunicam e contribuem entre si. E aí, por fim, vem a minha parte de trabalhos, que eu trabalho com localização de veículos, né? E, atualmente, eu estou trabalhando com essa ideia de como localizar um veículo por meio de placas, né? No geral, eu queria usar informações 3D de qualquer tipo de objeto, mas, na verdade, a gente só tem a placa aqui, né, nesse começo de trabalho. E, então, a gente assume que o ambiente é um ambiente unidimensional, a rodovia é um ambiente unidimensional, a gente consegue identificar onde tem placa
e extrair informação. Olha, eu estou no quilômetro 50 e eu tenho que chegar no 58 para pegar uma saída, então eu tenho que ir estimando onde eu estou ao longo desse processo. E, por fim, a gente entra em toda essa discussão, leis e ética para carros autônomos. A gente ainda está um pouco longe disso, né? Aqui até a gente entra nesse debate do proteger a pessoa que está sendo conduzida ou uma pessoa que pode ser eventualmente atropelada, ou ainda você determinar se... Vocês já devem ter visto na internet essa discussão, se o robô prioriza a vida de que pessoa, não é? Um comentário, eu como pesquisador dessa área, eu acho que a gente ainda está muito longe de precisar pensar nisso. Aliás, quem quiser depois discutir, debater sobre isso, eu estou aberto a debate. A gente ainda está muito longe disso, do robô, primeiro que identificar entre as pessoas, identificar uma pessoa já é um processo difícil, e depois identificar entre uma pessoa e outra, se uma é mais velha que outra, se uma é idosa, se outra é jovem, já é outro processo difícil. E a partir do momento que a gente tem um sistema que já reconhece isso, ele já está tão avançado que ele não precisa... A gente nunca cairia nessa situação de, inevitavelmente, o carro vai atropelar alguém, porque ele já ia ter detectado isso muito antes, ele já ia ter tido um sistema de percepção muito robusto. Então, assim, é um debate que ainda entra em ética, tem aquela discussão que não, tem que ver se o idoso já contribuiu muito, ele merece aproveitar do que ele já contribuiu, ou a criança que ainda vai contribuir muito para a sociedade, e por aí vai. Mas é uma questão mais filosófica do que robótica. Mas isso um dia, inevitavelmente, vai ser muito unido, porque realmente a tecnologia vai crescer a tal ponto que discutir essas questões filosóficas vai fazer muito sentido. Hoje ainda está um pouco distante. Eu acho que ainda realmente pensar nisso é muita especulação, mas ainda é válido o debate. E, bom, uma consideração sobre os acidentes. Acontece, nesse caso da Uber, eles tiveram um problema com detecção de falso positivo. Um sensor deles detectou de fato que tinha um obstáculo, mas eles acharam que era um falso positivo porque o carro estava rápido, a pessoa também entrou na frente num ambiente que não tinha como verificar numa imagem que tinha a pessoa, só a informação 3D do laser, isso não ajudava. Então, uma forma de evitar acidente é você rastrear esses obstáculos, o que é mais fácil quando você tem imagem, mesmo 2D, do que informação 3D. E é isso, desculpa acelerar o processo, mas se alguém quiser conversar comigo, com o Diego, saber um pouco mais sobre isso, a gente está aberto para debate. E ainda, até mesmo o LRM, se vocês quiserem saber mais sobre robótica, ver como está o estado da arte, discutir com a gente, fazer uma iniciação científica, quem é aqui da USP, a gente está aberto para conversar, é sempre bem-vindo. E agradeço a atenção de todo mundo e é isso. Bom dia aí para vocês.